Voltamos, pessoal. Vamos esperar o pessoal retornar. O assunto é longo, é interessante, é produtivo e aí o Instagram derruba a gente. Então, vamos começar de novo para a gente ir para o meio e para o final do nosso bate-papo. Eu já vou chamar aqui a Patrícia para ela entrar aqui. Ver a primeira parte, tá? Dessa vez não tivemos problema. A Patrícia está se conectando. Oi novamente, a Gi entrou. A Tati. Gente, me desculpe o pessoal da primeira parte da live, eu vi que tinha algumas mensagens, mas como a Patrícia estava explicando e tudo mais, eu não quis interrompê-la para ler as mensagens. Então, entrem aí novamente, a Ângela entrou aqui, a Lá está aqui, e mandem novamente as questões, o que vocês estão achando de todo esse assunto que a gente está trazendo. Enfim, a Patrícia dizia do filme... Como que chama o filme Estrelas mesmo? na Terra. Isso, aí você estava falando sobre isso. O quanto que isso... Porque Pode o falar. quanto isso ficou gravado para mim, porque mexe com a emoção. Certo. Então, o olhar desse professor para o aluno, né, conciliando com aquilo com que a professora estava explicando na pós-graduação. Então, isso tudo fica gravado e é assim que acontece com os nossos alunos. Enquanto você falava, eu pensava muito no papel do professor como mediador e facilitador de todo esse processo de ensino-aprendizagem. Então, quando você trazia, né, as suas experiências da faculdade, o que eu pensava, o que eu penso, né? É aí que entra o professor como mediador, o Exato. professor como facilitador de todo esse processo. Porque eu vejo que aí é o papel do professor. Quer pesquisar? Pesquisa. Mas quando você abre a internet, ela tem um mundo de informações. E você tem que saber filtrar isso. Então você Exato. tem que saber o que é uma fonte segura de informação e o que não Ah, é. Determinado assunto que você busca, é bem provável que nesse ponto você encontre. Você vendo esse livro, olha, indico esse vídeo. A gente vai mediando, a gente vai levando o aluno para que ele sim. aprenda, né? Buscando sozinho, mas a gente vai direcionando para que ele busque, né, no lugar correto, da maneira correta, e que ele saiba o que fazer com toda essa informação. Porque buscar informação é muito simples, né? É, Hoje em dia a gente é, enfrenta um grande problema assim, de um bombardeio de informação, a cabeça fica desse tamanho e você não sabe o que é, faz com aquilo depois, né? exatamente. Essa seleção de informações e principalmente aquele foco. É isso o que eu quero ver, né? Por exemplo, se eu dependo de algoritmo de Instagram e de Facebook, eu fico aqui. Porque Sim, eu fiz uma pesquisa sobre aula remota, sobre né, métodos tecnológicos para usar na aula remota. Toda vez que eu abrir Instagram e Facebook, é aquilo que vai aparecer para mim. Então, se eu não é, souber aonde buscar, eu fico restrita àquilo. E eu fico exatamente. restrita àquilo que eles estão me oferecendo. Porque não tem como saber, é isso que ela quer, é isso que ela precisa. Não. Quem sabe o que eu quero, o que eu preciso conhecer e buscar sou eu. E muitas Exatamente. vezes o aluno não tem esse filtro. E é aí que a gente entra. É, É aí que entra o professor para que ele medie tudo isso, para que ele mostre esse caminho, né? Esses métodos para os alunos. Por isso que eu acredito que daqui para frente a prática docente ela vai caminhar nesse sentido. Porque tá. os professores que estão se reinventando nessas aulas remotas estão, suando a camisa de tanto pesquisar e buscar por conta, sabe? Exatamente. Quando eu chegar numa sala de aula para um aluno, eu sei dizer para o aluno, tenta esse caminho. Você já tentou buscar aqui? Você já ouviu falar disso? Você já leu tal coisa? Você, com todo esse embasamento, né, que os professores estão tendo, a gente só tende a melhorar.
Porque é isso o que a gente precisa instigar nos alunos. Como você falou, desde os pequenininhos até ensino superior. Esses alunos precisam ser mais críticos. Esses alunos precisam ser mais seletivos. E a gente tá lidando com uma geração, né, que muitos falam nos nascidos digitais, Sim. aonde você fala assim, telefone que discava, oi, é, Máquina de escrever. mensagem, máquina de escrever, Máquina de... mensagem ICQ, oi, É, mas fala pelo WhatsApp, não tinha WhatsApp, tinha não tinha. MSN, tinha ICQ, tinha outras Tinha coisas. internet de escada. Internet de escada, então. Então a gente assim mostrar para esse aluno, porque se ele é um nascido digital, ele não conhece outra realidade senão essa de bombardeio de informação, né? Tudo na ponta do dedo, né? Do polegar, mais especificamente, né? Essa informação em tempo real. Por que a gente sabe que hoje, né, a educação ela está escancarando essa desigualdade, né, dentro dessas aulas remotas? Porque a informação está chegando em tempo real, Exatamente. né? Se bobear, é que nem todos os lugares é permitido, mas as escolas que estão retomando, elas estão fazendo vídeos ao vivo, lives, para mostrar, olha, estamos assim, estamos fazendo assim. É que tem toda uma preservação de imagem das crianças, do Sim, local e tudo sim. mais. Mas, se fosse possível, o Brasil inteiro teria acompanhado essas primeiras escolas que voltaram, né? Como a E gente já entrando. tem É, como a gente pode. tem nos outros países, né, Sim, que já estão, né, há um tempo sim. com essas aulas, né, o retorno dessas aulas, o quanto a gente também já tem das experiências deles, que está chegando praticamente no mesmo tempo para a gente, não é? Exatamente. Eu vou dar um oi aqui pro pessoal que retornou. A Vivi, a Gi, a Tati, a Ângela lá, o Thiago, a Tatá Nogueira, a Tati falando que o exemplo pela ação e o visual marca mais, né? A pessoa Muito. assimila melhor, né? O DB Cunha também está aqui, a Thaís, o César. Entrando nesse gancho, Patrícia, de retorno à sala de aula. Hoje estamos com um impasse de retornar ou não essas crianças para a sala de aula, como que isso vai ser, se vai dar conta, se não vai dar conta, de quem vai ser a responsabilidade disso, se os casos aumentarem. O Brasil está numa zona que permite essas escolas retomarem a aula. E é vantagem também retornar essas aulas agora em setembro? E você me Olha, fala Vivi, dessas duas opiniões. Primeiro, o que você acha de retornar às aulas, baseado nas escolas que retornaram, como que está sendo isso? E se você acha que para o ensino mesmo, né, para essa criança mesmo, é válido ou não esse retorno, né, para a escola? ó, agora a gente entra em outro ponto complexo, Complexo. porque Gente, assim, deixa eu só fazer um parênteses. Se a gente cair de novo, a gente volta, tá? Porque a gente vai falar hoje. A gente vamos vai falar hoje. conversando. Vamos conversar. Eu falo que é complexo porque, assim, no meu ponto de vista particular, eu acredito que é cedo para a gente pensar num retorno às aulas. E ontem saiu uma pesquisa feita exclusivamente com professores. Não foi um número muito grande, mas eu acredito que seja uma porcentagem expressiva. Foram entrevistados uns 8.000 professores, mais ou menos, e 78% não pensam num retorno agora. Então, Ok. eles são contra esse retorno. Então, eu me incluo junto com esses 78%. 78%. Por quê? Porque a gente tem muitos pontos para se pensar, né? A gente tem questões políticas envolvidas, a gente tem Sim. questões econômicas,
e principalmente questões de saúde, né? Sim. A gente tem, assim, muitos pontos para se pensar. É claro que, você é contra o retorno agora, mas você não está vendo a realidade da família que está voltando a trabalhar e não tem aonde deixar os filhos. Você não está pensando nas escolas que estão tendo problemas porque está adiando esse retorno, ou porque, né, você falou de setembro, mas eu já ouvi que isso pode ficar lá para outubro ainda, né? Tá. O mês de setembro parece que também está incerto, né? Pelo que eu Entendi. entendi. Eu também não tenho Tá. esses dados muito atualizados, mas eu ouvi que na última reunião lá, o pessoal, né, o governo de São Paulo em si, já está cogitando outubro, e não setembro, dentro de várias, né, várias especificidades. Então, você tem que estar tanto tempo sem ter casos, você tem que estar em tal faixa, lá, né? Você tem toda uma organização estrutural da escola, você tem toda uma organização, né, de quem volta, de quem não volta. Então, são muitos pontos para ser pensados, né? A gente Uhum. tem um documento que foi feito agora no início de julho pelo Conselho Nacional de Educação, que eu estava dando uma olhada esses dias para saber até, né, quais são os pontos que eles estão preocupados com relação a essa volta às aulas. E é um documento que, assim, ele norteia, mas cada escola tem a sua autonomia para resolver o que vai fazer, né? Tá. E eu tenho cada escola numa região com uma realidade peculiar. Então, um plano estrutural, um plano de retorno para uma escola, por exemplo, de uma capital, não é o mesmo que eu vou aplicar numa escola rural, por exemplo. Então, a gente precisa pensar nesses pormenores. Mas eu acho que de todos esses pontos a ser pensados, né, questões políticas, econômicas, a saúde, eu acredito que seja o que precisa mais ser levado em consideração. Porque é tudo novo, a gente não É. sabe, a gente não tem certeza de absolutamente nada, né? A gente tem conversas sobre vacina, a gente tem conversas sobre imunidade de rebanho. A minha irmã, que é bióloga, ela fala muito para mim essa questão, né, da microbiologia, da virologia, né, o quanto a gente tem que levar isso em consideração, né, o quanto a gente tem que pensar nesses pontos. Então, por isso que eu acho que as questões relacionadas à saúde, elas têm que estar no topo da lista. Então, para pensar Certo. num retorno, a gente tem que ter isso muito bem claro, muito claro, né? Os prós e os contras, e é por isso que eu me encaixo dessa porcentagem de pessoas que não acreditam que esse retorno agora seja Uhum. o melhor caminho. Porque a gente depende muito de pesquisas, a gente depende muito de uma área que não nos cabe, que é a área da ciência, Exato. né? A gente depende do que essas pessoas que dedicam o seu tempo todo para pesquisar e para estudar isso e que entendem disso, a gente depende muito deles, porque são eles que estão lá dentro do laboratório pegando todos esses dados em tempo Uhum. real, né? E Exatamente. principalmente os dados que chegam na mão deles, porque a gente sabe que essas estatísticas de pessoas infectadas, de pessoas internadas, de pessoas recuperadas, ela é um número estimado, ela é um número É, aproximado. Não é é. uma certeza. Então, a gente depende muito do que essas pessoas, como essas pessoas estão tratando esses dados. Então, eu acredito que a gente precisa ouvir mais essas pessoas, né? Esses cientistas, esses pesquisadores, porque não é minha praia. É claro que muitas pessoas assim acabam fazendo pressão, não, mas precisa voltar por isso, por isso e por isso. Tá, mas na hora que você fizer um balanço, vai valer a pena você pensar nesse lado se esse daqui vai despencar? Se esse lado despenca, você está preparado para Exatamente. arcar com as consequências disso? Então, é por isso que eu falo que é um assunto muito, muito complexo, muito Sim, delicado. sim. E uma coisa até que eu digo para as pessoas que
estão assistindo a gente, que estão nos ouvindo, que vão assistir, né, essa live futuramente, dá valor ao que essas pessoas estão falando. A gente passou por umas experiências assim, né? De elogiar o trabalho dos profissionais da saúde. A gente Sim, dedicou um dia e um horário para aplaudir essas pessoas e elas sim, merecem sim, mesmo. Todo com o nosso certeza. respeito, toda a Tá. nossa, né, a nossa atenção. A gente recentemente fez isso com os professores, né? Aplaudam o professor, né? Na semana passada e retrasada, agora não me lembro. E eu acho que a gente também tem que aplaudir e dar o valor devido a esses cientistas, a esses Sim, pesquisadores que sim, estão lá passando 15, 20 horas dentro do laboratório, às vezes nem dormindo, para buscar, né, o que precisa ser feito para que essa vacina chegue logo ao é, maior número de pessoas possível. Essas pesquisas que indicam, olha, essa pessoa foi contaminada e está sendo contaminada de novo. Olha, crianças não têm o risco de passar como um adulto transmite. São coisas que a gente não sabe, né? E exatamente. é esse pessoal, é esse povo que a É, gente precisa aplaudir de pé. São eles que exatamente. precisam ser ouvidos, né? Então a É, gente entra assim num choque, né? De a política fala uma coisa, a economia fala outra, a saúde vem e aí acaba sobressaindo o primeiro e o segundo pilar e o terceiro acaba ficando assim, ó, tenta resolver aí, mas resolve dentro do que eu quero, dentro do que eu é, preciso, é, entendeu? É muito é, complexo isso, tá- é tenso, é né? tenso. Eu recordo que no começo da pandemia, a China ela voltou às aulas depois de um período sem novos casos. A China retornou às aulas, seguindo todo o protocolo de segurança. E Sim. até onde eu me lembro, não deu muito certo. Aumentaram os números de casos, eles suspenderam as aulas de novo e hoje acredito que eles já conseguiram sanar isso e conseguiram dar a volta por cima com relação à volta às aulas. A França também passou por isso. Quando estabilizou os casos de Covid na França, a França reabriu as escolas e houve um aumento de casos novos e foram suspensos de novo as aulas. Hoje, eu não sei, gente, como que tá, porque assim, eu não estou acompanhando tão de perto cada fato que acontece no Covid. Vi uma postagem hoje no Facebook, não sei se verídico ou não, porque quando você estava falando de nortear o aluno para as fontes de pesquisa, hoje com as fake news, é muito importante também A gente você ter essa. a gente É, ter esse filtro de falar assim, não, peraí, eu vou atrás da fonte, vou ver se realmente isso é verdade ou não. Vi uma postagem de uma professora, amiga nossa, não sei se você conhece a Tânia Doimo, ela fez, sim, acho que o Nesp, conheço. conhece, ela publicou, é uma professora de Rio Claro que está muito preocupada com o retorno às aulas, ela tem feito várias postagens sobre isso. E por ser uma pessoa séria, por ser uma pessoa de responsabilidade, eu acredito que até a notícia era verídica. E nos Estados Unidos eles também retornaram às aulas e aumentou os casos, né? Então, assim, visto que estamos em setembro, visto que o ano letivo termina praticamente em dezembro, na segunda quinzena de dezembro, estamos sem aula desde o começo do ano, porque fevereiro começou, mas aí veio o carnaval, aí março já veio a pandemia, já parou tudo, e Sim. adianta férias, e faz todo esse remanejamento. Eu, Viviane, particularmente, não vejo sentido nenhum do retorno às aulas. Não só por uma questão de segurança de saúde, que é muito séria e que a gente tem que levar em consideração, e que cada pai, cada mãe, cada responsável tem que pesar isso muito na balança. Entendo a parte de que as empresas estão retornando, os restaurantes, o comércio, e essas crianças Sim. talvez não tenham
com quem ficar, e porque muitas crianças passam o dia todo na escola. Compreendo toda essa apreensão, mas eu não sou a favor do retorno às aulas, porque eu não vejo a escola sendo preparada para seguir um protocolo de segurança realmente efetivo nesse momento, todo bagunçado, entre aspas, no qual os professores estão tendo que se desdobrar para conseguir dar aula, para conseguir levar conteúdo para os alunos, para conseguir atender todo mundo. Então, assim, o ensino já foi muito prejudicado e eu acredito que voltar para uma sala de aula, além do ensino não agregar nada, ainda vai ter a questão da preocupação se vai pegar Covid, se não vai pegar Covid, se esses casos vão aumentar, se não vão aumentar. Visto que a gente ainda não tem uma vacina. Vi também uma postagem hoje que a Rússia, ela já registrou a vacina da Covid. Não li a reportagem, mas espero. Para mim não importa de onde venha a vacina, desde que ela surja, de que ela faça efeito e de que ela acabe logo com essa pandemia. Paty, qual o prejuízo dessas crianças no sentido assim? Vamos colocar que em outubro volte, dezembro acaba, estamos sem aula o ano todo. As escolas públicas, principalmente as públicas, que a gente sabe que sobrevive dos recursos do Estado, da federação, não, na minha opinião, e eu acredito que na maior parte das pessoas que vão assistir, que assistem, é da mesma opinião que a minha, não vão conseguir se estruturar seguindo os protocolos de segurança. Essas crianças já foram extremamente prejudicadas com relação à sua educação. Porque, visto que nem todo mundo conseguiu ter acesso à internet e aos conteúdos, e algumas escolas decidiram, por força maior, não dar aulas optar por isso. Optar por isso. O prejuízo disso tudo é melhor a gente ter aula outubro, novembro e dezembro, ou a gente começar o ano que vem, vida nova, sem Covid, com vacina? O que você, como educador, acha disso? Antes de falar de defasagem do ensino, né, dos alunos, enfim, é interessante a gente falar um pouquinho dessa questão de estruturação de retorno, porque também não dá para generalizar. A gente tem vários âmbitos, né, vários setores que a gente precisa olhar para cada um deles. Por exemplo, uma escola privada, ela tem total condição para se estruturar e retornar essas aulas. Tanto é que a experiência das escolas no Amazonas, né, uma escola particular especificamente que trouxe esses dados, que retornou às aulas no início de julho e estão nesse caminho, nesse trajeto de retorno já há um mês, eles têm dados positivos. Eles têm, assim, um retorno para mostrar para o resto do Brasil que, olha, desse jeito que nós estruturamos, está funcionando. Então, se a gente pensar em escolas particulares, não é difícil, não é algo impossível. Talvez não seja tão fácil, mas também não é uma coisa difícil de acontecer. Só que se eu penso numa escola de município, numa escola estadual, que depende de recursos, que tem um número maior de alunos para atender, que tem uma estrutura física bem diferente, né? Aí eu vejo problemas de retorno, né? Com relação a essa estruturação. Desde a preparação dos professores, agora meu cachorro resolveu brincar, gente. Desde a participação especial do Duque. Do meu cachorro, tá brincando. Então, assim, pensando nos professores da rede pública, né, das escolas municipais e estaduais, além da parte estrutural da escola, eu tenho que pensar na formação desses professores, como ela vai acontecer para esse retorno. Eu tenho que pensar
Ah, se vai restringir a 35% dos alunos para terem aula num dia, como é que eu faço isso numa escola, sei lá, com 1.000 alunos, certo? né? Com salas de aula, como você bem lembrou, com 30, 40 crianças, alunos Exatamente. dentro da sala. Como é que eu dependo de município e governo para ter todo o EPI necessário, para ter o álcool em gel e todas essas coisas necessárias Sim, para esse retorno? Como é que. Aí a história é diferente. Então exatamente. aí é complicado. Agora, entrando na questão de defasagem de alunos, eu não tenho uma opinião sobre isso formada. Eu tenho Uhum, para te dizer o que eu estou ouvindo, o que eu estou lendo de pessoas que entendem disso mais do que eu. E o que eu estou lendo e o que eu estou ouvindo é pessoas defendendo que determinadas faixas etárias, tá. essa defasagem, ela é muito pequena. Por quê? As crianças tiveram experiências em casa que eu conto isso como um conteúdo educacional. Mesmo que ela não tenha tido contato com o Sim, professor ou com uma sim. aula remota, né? Porque eu estou falando de pessoas que precisaram ficar em casa, então tiveram uma convivência familiar diferente de antes de começar a pandemia. Eu não posso desprezar isso. Mas eu também já ouvi e já li pessoas defendendo que não, a gente precisa esperar retornar para avaliar. Como é que Tá, estão esses alunos? Né? Como é que certo. estão esses alunos que passaram pelas aulas remotas e o que foi assimilado? Eu não acredito que foi totalmente em vão, não, pelo Tá. contrário. Eu acredito que todos os alunos que passaram por aulas remotas, eles tiveram sim muitos ganhos, muitos benefícios, porque eles é, passaram por uma aula de uma forma diferente. Eles viram o professor dando aula para eles de uma forma diferente. Isso é um Exatamente. aprendizado, Sim, né? O professor está ali me explicando uma coisa, está me mostrando uma coisa, mas ele não está fisicamente ali. Mas ele está ali, né? Então, como é que a exato. criança está organizando? Isso é um aprendizado. Então, eu não posso também pensar no extremo, que nada, de nada válido, não. Foi e foi muito válido. Então, tem pessoas defendendo que a gente precisa retornar e Uhum, avaliar uhum, tudo que o aluno assimilou nesse período e o que eu preciso correr atrás agora. É agora certo. dizer que esse período para correr atrás de outubro a dezembro é suficiente? Não sei. Não Tá, sei porque a gente precisa pensar nesses métodos avaliativos também. certo. Porque se o ensino foi feito de uma forma diferente, A a avaliação avaliação tem que ser também é. diferente. Exatamente. Porque eu sei de professores que vêm desde que começou as aulas remotas. Então, tem um determinado protocolo, tem uma determinada situação para poder avaliar, mas tem os que não têm, né? Uhum, Colocar o ano de 2020 como perdido, não, não acho que ele foi perdido. Falar para a gente pensar em 2020, acoplar em 2021 e fazer um bem bolado, se o aluno estava no quarto ano e ele vai retomar o conteúdo do quarto ano que ficou em defasagem junto com o quinto ano, não sei, não sei. tá. Porque cada escola é uma realidade. Sim, Porque cada escola está inserida num contexto exatamente. social, num Sim, contexto de diversas situações que é diferente uma da outra. Então fica exatamente. difícil da gente dizer assim: ah, isso funciona, isso não funciona. É novo para Hum, todo mundo. É, Por isso que eu acho que esse retorno, independente de que momento ele acontecer, setembro, outubro, dezembro, quando for, ele precisa levar em consideração o que todo mundo está pensando. É como as escolas que estão voltando estão fazendo. Eu vou ouvir o pai, eu vou ouvir o professor, sim, eu vou buscar uma avaliação para esse aluno, eu vou ver o meu contexto da minha região, né? Da onde a escola está inserida, sim, e aí a partir de tudo isso eu vou tomar decisões. E entendi. essas decisões podem ser assertivas como podem não ser. É tudo Exata. novo. É, Pensa quando começou o ensino remoto.
Ninguém É, tinha nada. As pessoas foram na tentativa e erro, tentativa e erro. Fiz exatamente. isso, funcionou, fiz isso, não funcionou. Conversava com outro professor. Ó, eu tô Sim. fazendo assim, não, mas faz assado e tal. Tem até várias sátiras, né? Vários vídeos, por exemplo, do Diogo Almeida, que fala da vida do professor. Ele fez Aham. vários vídeos. Recentemente ele fez um de professor de educação física gravando aula remota. Gente, só risada. Então, tem essa troca, né? Sim, sim. E você vê com outro professor o que que você está fazendo, o que que você está fazendo, o que que eu fiz, não deu certo. Ah, mas comigo deu, né? Não só da mesma escola, mas com Sim, outra, sabe? sim, Essa sim, rede grande de sim. contatos, sabe? Essa Exato. comunicação, ela vai ter que funcionar muito bem para a gente pensar nesse retorno. Mas uma coisa que eu gostaria de comentar que não é que me incomoda, mas é uma coisa que eu fico pensando, falo, gente, como que pode? Não só no âmbito educacional, mas na vida Aham. como um todo. Eu estou Uhum. vendo muitas pessoas, estou acompanhando muita gente com a expectativa de que no dia 31 de dezembro, às Tudo se resolve. 23h59, a pandemia vai acabar. E no dia Exatamente. 1º de janeiro Tá tudo de 2021, pronto. acabou. A vida que eu tinha antes vai voltar, ou eu vou poder fazer o que eu não fazia. Nem isso a gente sabe, nem Não, isso. Porque infelizmente não. assim, as pessoas estão correndo com a vacina, as pessoas estão Sim, buscando, né? Estão dando lá o sangue, estão suando a camisa. Só que ninguém deu garantia de que, gente, até dezembro tá tudo não. ok. Porque, por Porque aí, exemplo, na questão da vacina, são sim, várias etapas e várias fases e elas não podem pular. não. Eu não posso deixar, né? Exatamente. Exatamente. Eu sei que a vacina que o Instituto Butantan está desenvolvendo, ela já está na última fase, que é a testagem em seres humanos, né? A Sim, Faculdade de Rio Preto estava já com 487 pessoas cadastradas para receber a dosagem. Mas uma coisa é você fazer uma dosagem, fazer a testagem em seres humanos, e aí verificar o que aconteceu, o que não aconteceu, se deu reação, se deu certo, se não deu certo, que vai levar um tempo ainda. sim, E fazer essa vacina em grande escala, porque ela é exato. mundial. Ela não é uma questão do estado de São Paulo, ela não é uma questão do estado do Rio de Janeiro, ela não é uma epidemia focal. Ela é uma epidemia que afeta o mundo inteiro. Por Exato. mais que existam vários laboratórios de diferentes linhas, né, trabalhando em paralelo, tem essa da Rússia, tem o pessoal da China, tem o pessoal dos Estados Unidos, eu acredito que seja o pessoal dos Estados Unidos também que está junto com o Instituto Butantan desenvolvendo aqui no Brasil. Tem várias frentes, mas até uma falar assim, não, deu certo, deu resultado, foi testado, está 100%. Agora vamos fabricar em escala mundial. Não vejo que até dezembro esse negócio tá resolvido e vamos passar o Réveillon pulando 7 ondinhas no mar, entendeu? Não, não, infelizmente, eu acho que esse ano é um pouquinho, ser muito positivo e ser muito esperançoso de que Sim. até dezembro tudo isso esteja 100%. Até porque, né, para a gente chegar a esse ponto de essa vacina chegar até nós e tudo isso ser Sim, efetivo, cada um precisa fazer a sua parte para que esses números não aumentem. Então, a gente exatamente. também depende, além da vacina, a gente depende da conscientização de cada pessoa É, fazer a sua parte. Tá, eu exato, preciso sair de casa, eu não tenho outra opção, então eu vou me proteger, mas principalmente proteger o outro, exatamente. né? Então a gente depende da ação do outro, Do coletivo. além de depender das fases da vacina, além de Exato, depender dessa vacina chegar ao maior número de pessoas possível, né? exato. Porque a gente tem um número reduzido agora de pessoas sendo testadas, né? Voluntários, né? Tomando essa Sim, sim. vacina,
Mas se a gente pensar na quantidade de pessoas que precisam dessa vacina, ela é muito, É muito grande. muito. Então, são Exatamente. muitos pontos, muitas Exatamente. questões. Tá vendo como Deixa é eu falar um complexo? oi aqui, exatamente. Falar um oi aqui pro pessoal. A Giovana falou que, na opinião dela, deveria dar o ano como perdido e iniciar o ano escolar, né? Só a partir de 2021. O Ruth Cândido está aqui com a gente. A Sabrina, ela traz uma informação importante. 97 mil crianças foram contaminadas com a volta às aulas, segundo a revista Exame, do dia 9 de agosto. Agora, esse Bem recente. domingo, Antes né? de Domingo ontem. agora, É. antes de ontem. O Wendel também está por aqui, a Deb também está por aqui. Gente, agradeço vocês a participação. Pati, vou encerrar a nossa live. Eu quero agradecer muito a sua contribuição. Eu tenho certeza que muitas pessoas que conseguiram ver o ao vivo e que vão nos assistir pelo IGTV vão tirar muito proveito, muito conteúdo bom desse bate-papo nosso. Foi muito bom estar aqui. Eu não sei quanto tempo a gente ainda tem de live, porque aqui não dá para ver horas no Ah, meu celular. E eu quero te agradecer novamente de você ter trazido todas essas informações na área da educação, porque é aquilo que a gente tinha conversado. Falar só sobre a educação física é muito limitante no âmbito que a gente está vivendo hoje, da grandiosidade que está se vivendo hoje, e um dos assuntos mais discutidos, talvez hoje, que é as sim. aulas e a pandemia, né? Então, eu quero encerrar. Suas últimas colocações, o que você acha que o mundo vai tirar disso tudo? O que você acha que nós, seres humanos, vamos aprender aí com essa situação toda que a gente está passando? Antes de falar um pouquinho, né, do que eu penso da humanidade, né, com relação ao que Sim. vai tirar dessa pandemia, né, dessa situação toda, eu queria agradecer o convite por poder estar aqui conversando com você. A conversa nossa hoje girou muito em torno do pouco conhecimento que eu tenho e eu acho que eu diria, acho não tenho certeza, que eu diria para as pessoas que estão acompanhando a gente agora e que vão assistir depois, é que a gente precisa ter essa consciência de buscar, né, a informação correta, buscar o conhecimento, saber para quem perguntar, saber aonde pesquisar, né? As coisas que eu disse aqui são coisas que eu vi, né, ao longo desses meses, do que eu assisti, do que eu participei, do que eu vivenciei, mas é muito pequeno, né? Eu estava conversando com as minhas irmãs esses dias e falei assim, eu nessa pandemia eu passei a viver uma filosofia socrática. Só sei que nada sei. Porque Exatamente. quanto mais Você eu vou fazer um estuda, curso disso, eu vou estudar isso, Aí eu me deparava com umas coisas, não, pera, eu preciso retomar isso. E assim, eu tô nessa dessa busca, né, dinâmica. dessas coisas, nessa Sim. dinâmica toda, porque eu descobri nessa pandemia que eu não sei nada. Não sei nada. Tanto de parte educacional como de outras coisas. Então, assim, é Uhum. todo dia buscando, focando naquilo que eu preciso, né, que vai agregar aquilo que é da minha área, é daquilo que eu desejo como pessoa, né, para meu crescimento pessoal, profissional também. Então, esse pensamento do só sei que nada sei é o que fica dessa pandemia para mim, e eu acredito que muitas pessoas partilham disso também pelo fato dessa informação que chega o tempo todo, né, dessas coisas em tempo real, a gente vai descobrindo, nossa, acontece isso? Isso É, existe? exato. Viveram, estão vivendo isso? É, Enfim, então, o pouco que eu trouxe aqui é o pouco do que eu fui buscando e ainda busco, do que eu já li, do que eu vi, né? Porque eu sou uma pessoa que gosta muito disso, de pesquisar e de estudar, sim. enfim. E com relação ao que eu penso, né,
né, da humanidade, das pessoas que estão passando por essa situação e o que vão levar disso lá na frente, vou falar para você, Vivi, eu salto nas duas vias. Na via de que as pessoas vão aprender com tudo isso e vão repensar nas suas vidas daqui para frente, mas como as pessoas que também vão passar por toda essa situação e num pós-pandemia vão continuar esse estilo de vida, mas depois vão retroceder. Então, fala-se muito em empatia, fala-se muito em a gente precisa ser mais do que ter. É uma coisa que as pessoas perceberam nessa pandemia, eu não preciso de muito. Exato. Né? Então, eu acredito que, assim, muitas pessoas vão conseguir levar tudo isso para um pós-pandemia, mas eu também não vou botar minha cara a tapa para as pessoas que vão viver isso por um tempo e depois vão querer retornar aquilo que elas consideram como normal, né? Então, eu acredito que, assim, muita lição vai ser tirada disso, sabe? Muitas vidas, né? Muitas experiências estão sendo vividas e que as pessoas vão buscar manter isso mesmo depois, né? Tanto no âmbito pessoal, profissional, as pessoas discutem, por exemplo, home office, né? Olha, tá claro que a gente não precisa estar dentro do escritório todos os dias da semana, dá para se trabalhar de casa. Então eu acredito que muitas pessoas vão levar isso dali para frente, né? Muitas pessoas estão se mobilizando agora para ajudar aqueles que estão passando necessidade por conta de desemprego e tal. Muitas pessoas vão continuar nessa experiência de vou ajudar o outro, vou me doar pelo outro, mas muitas pessoas também vão, chega, agora você que se vire, acabou a pandemia. Então eu penso nesses dois lados, né? Entendi. No otimismo, mas no realismo também. E uma coisa que, assim, eu gostaria muito que a gente pensasse nessa questão de normal. Eu ouvi uma palestra do Cortella, já faz há um pouco mais de um mês. Ele fez uma palestra naquela formação de professores do Centro de Mídias, lá de São Paulo, e ele falava assim, as pessoas falam de novo normal, mas a gente tem que pensar num normal, vem da palavra norma, vem da palavra regra, daquilo que você vive ou que é imposto para você e você toma aquilo como eu preciso fazer assim. E na verdade o que as pessoas querem dizer não é normal, é comum. Então, antes da pandemia eu tinha uma vida normal. Não, não é normal, você tinha uma vida comum. Então, no pós-pandemia, você vai pensar no quê? Numa vida com regra, dentro de um quadradinho imposto, né? Para que a gente possa estar ali. E se foi imposto, quem impôs usou que critérios? Né? Quem disse que eu tenho que me enquadrar nesse normal, nessa regra, nessa norma? E pensar, né, que as pessoas, assim, deveriam ter o conceito de comum em mente. Tá, o que era comum antes, eu vou querer esse comum depois? Exatamente. Né? Era comum eu ter a minha geladeira sempre cheia, era comum eu estar sempre em restaurantes, em bares. Tá, pós-pandemia, aquele comum vai continuar? Então, é uma coisa que eu acho que é interessante as pessoas pensarem, tipo, o que eu preciso? Mas todo mundo faz. Eu não sou todo mundo. Exatamente. Então, num pós-pandemia, porque se agora na pandemia eu tive que me rearranjar com muitas coisas, por que no pós-pandemia eu também não posso pensar assim? Com né? certeza. O Cortella, ele traz uma colocação muito interessante para falar dessa questão de normal e comum. Ele fala assim, um exemplo muito prático é shampoo. Você vai comprar um shampoo e aí você lê lá no rótulo. Shampoo para cabelos normais, cabelos secos e cabelos oleosos. Tá, cabelo seco você pensa, né, numa pessoa
de determinada etnia, um cabelo oleoso de uma pessoa de determinada etnia, e o cabelo normal, quem está ali no meio termo, né, de outra etnia. Quem Sim, disse que ali é normal? Que aquele exatamente. tipo de cabelo é normal? Então ele fala Exatamente. assim, você se deparar com isso numa embalagem de shampoo, não leva você a pensar, pera, quem que determinou esse normal? É, Então eu acho que é uma coisa exatamente. que a gente precisa pensar nesse pós-pandemia, né? No normal, no comum, no que eu quero, Sim, no que eu preciso, no que eu sou, exato, no que eu tenho. Eu acho que exato. essas coisas que precisam ser pensadas. É claro que cada um tem a sua Sim, realidade e sim, tal, mas faz parte de todo esse processo você se reavaliar, você se repensar como pessoa, como cidadão, como filho, como pai, como professor, como enfim, seja o que for, exatamente, né? exatamente. Repensar esses pontos. Esses pontos. E Vamos mais falar uma um vez, tchau aqui. muito obrigada. Vamos falar um tchau pro pessoal aqui. A Sabrina está dizendo que foi muito enriquecedor. Obrigada. A Gi está falando que adorou o bate-papo. Obrigada, Que bom, gente. que bom. Aí o César está falando que todos deveriam. Aí que saiu aqui, César. Seu comentário, eu ia ler ele. Cadê ele aqui? Que todos deveriam seguir essa simples e, ao mesmo tempo, complexa reflexão de Sócrates, né? O Jean está aqui Exato. também, a Ana também. Gente, muito obrigada mesmo pela participação de todo mundo. Obrigada. Muito obrigada, Patrícia, por esse papo tão enriquecedor. Eu espero que tenha aí trazido vários conteúdos para vocês, agregado valor na vida de todo mundo. Beijo para todo mundo que ficou aqui com a gente. Eu Um acho que nessas beijo. quase 2 horas, né? Mas eu Olha, falei que o negócio ia render hoje. Tati, é mais isso uma vez, mesmo. muito obrigada pela sua participação. Um beijo pro Duque, que participou aí de uma parte da Sim, live, sim. né? E muito obrigada por todo mundo que nos assistiu, está nos parabenizando aqui pelas lives. E Obrigada. vamos continuar. Semana que vem tem uma outra convidada, um assunto também muito interessante. Fica aí ligado nas Hum, minhas mídias sociais que eu vou apresentar elas para vocês. A gente vai falar de um assunto que esse mês é específico desse assunto e eu já vou aproveitar e conversar com essa profissional. Paty, obrigada. Tudo de eu que bom. agradeço, Vivi, mais uma Felicidades. vez. Obrigada mesmo. É Tudo de isso. bom. Gente, beijo, beijo, Paty. Até Beijo, mais. gente. Até.